Vamos lá, pessoal, vamos iniciar então mais uma aula aqui da nossa pós-graduação em Direito Condominial, uma pós tão legal, né, tão bacana, tão diferente, e a ideia é, de fato, fazer você dominar esse assunto, né, que é um assunto que não é só para o síndico, mas para o conselho, o gestor, para o advogado. Direito condominial é um segmento, sim, é um nicho dentro do direito imobiliário e merece uma atenção especial. Merece uma atenção especial porque, no caso do síndico, né, um pequeno erro pode ser fatal, Então, vamos juntos. A ideia é que você possa dominar esse assunto, tá bom? Vamos lá. Eu quero muito, gente, hoje, nesse momento, eu quero muito que você reflita comigo, né, em relação a diversas situações importantes. Então, eu peço para você, pega a caneta, pega o papel, porque esse assunto é importante. Vem comigo, vamos lá. Professor Júlio, então, ser síndico profissional é um bom negócio? Gente. É porque o professor advoga para... Eu acho que hoje a nossa carteira de síndicos profissionais aqui no escritório é um escritório especializado em direito imobiliário. Tudo que é direito imobiliário nós atuamos. Hoje nós temos uma carteira, acho que uns 13 síndicos. O que ganha menos, gente, é R$3.000. R$3.000. E tem um síndico que eu presto serviço aqui, um síndico profissional, ele tem um salário de R$16.000. Então, síndico profissional virou profissão. E síndico profissional é procurado. Eu tenho muitos síndicos profissionais que eu presto serviço avulso, não só mensal, que me procuram e eram advogados, contadores, administradores, e deixaram outras profissões para atuar como síndico. Então, gente, vale a pena sim prestar muita atenção nisso, viu? Nós temos o síndico profissional, temos o síndico que não é remunerado, morador, tem o síndico morador remunerado. Então, é importante. Eu sempre falo, você é síndico? A primeira coisa que você tem que fazer no prédio, que você é síndico. Primeiro, assumiu o cargo de síndico? Faça uma auditoria financeira para não se comprometer com a gestão anterior. Criminal, civilmente. Faz uma auditoria estrutural, pouca gente sabe disso, mas é importante. E faça atualização da convenção. E do regimento interno, se tiver. Se não tem, faça. É o básico. Entrou, assumiu como síndico, profissional ou não. É o básico que você tem que fazer. Além de estudar muito e se atualizar sobre o assunto para não fazer bobagem. Tá? Então isso é importante. Vamos lá. São dicas valiosas, né? São dicas necessárias. Quando eu falo de síndico, a aparência visual do percurso dos moradores é muito importante. Você já viu marketing pessoal? Trazer um exemplo aqui, o cantor, o jogador, que sabe levar a mídia, não é? Ele sabe aparecer na hora certa. Nos jogos decisivos, e cantores fazem isso também, artistas. O síndico também. Além dessas situações, logo na sua gestão, primeiramente na sua gestão, quando ela assume essas auditorias, essa atualização da convenção, é importante também investir na aparência visual do percurso dos moradores. Isso causa impacto na gestão, né? Deixar o local mais bonito, mais agradável, os condôminos, as pessoas ficam de fato mais satisfeitas, né? Então é importante isso. Em ordem, local em ordem, mais limpo, então é importante. Também, gente, várias reuniões, vários congressos que eu participei, tive a honra de participar, muito foi falado também sobre trabalhar com ações de comunidade ou ações de comunicação direta. É um outro ponto importante. Quando você entra, faz essa comunicação, né, interna e externa, uma comunicação fácil, acessível. A pior coisa, a maior reclamação contra os síndicos é a falta ao acesso ao síndico, né? Não consegue falar com o síndico. Então, não sei, grupos de WhatsApp, complicado, mas o síndico profissional, o Alexandre Godoy, que eu advogo já faz quase 3 anos, a coisa cresceu tanto, né, ele na carreira de síndico profissional deu tão certo que hoje ele tem uma assessora. Ela atende para ajudar ele. Então, é importante, quando a gente não consegue tomar conta de tudo, ter braços, né? É uma assessora, uma assessoria, uma secretária, e a coisa cresceu. Então, é importante trabalhar com ações de comunicação direta, para você não ficar visto como um síndico que ninguém consegue falar, que não responde e-mail. Também, registro fotográfico do condomínio.
tudo que for feito antes ou depois, isso é necessário, é importante na qualidade dessa gestão. Nesse congresso também foi discutido pontos negativos, pontos positivos. Foi falado também sobre reuniões periódicas de atualização. A gente sabe que nem todo mundo participa pela correria de vida, falta de interesse, mas reuniões periódicas fazem a diferença. O plano também, o plano diretor do condomínio, ou seja, fazer um planejamento de ação, trazendo experiência, preparação, planejamento de uma visão futura. Então, faz benfeitorias no condomínio, abre uma academia que não tinha, trata muito bem da segurança, criando situações, ferramentas de segurança, tudo isso faz a diferença. O cuidado, nesse congresso que o professor participou da Escola Superior Universitária, condominial, foi muito legal, vamos ter outros, né? Quero que você participe também, mas o cuidado com os funcionários também, assédio moral, assédio sexual, então é importante também zelar pelos funcionários diretos ou indiretos quando terceirizados, também um ambiente de trabalho saudável, foi discutido isso, oferecer também serviços de conveniência, né? Então, mini mercado, quando tem espaço, ajuda muito, tem condomínios hoje que tem farmácia, então isso ajuda muito. Organizar eventos sociais, então hoje muitos síndicos fazem festa junina, festa das mulheres, festa dos homens, vários nomes, né? Professor, festa dos homens eu nunca vi, verdade, o síndico Gabriel, ele faz a festa do Dia dos Homens, para bater papo, jogar bilhar. Então, não sei se está certo ou está errado, mas são pontos interessantes que geram elogios, né, nessa administração do síndico. O cuidado com as áreas de lazer também, muitas vezes a área de lazer largada, sem manutenção. Então é importante, são projetos. Segurança nem se fala, né, gente? Hoje todo mundo espera que o síndico trabalhe, né, questione, atualize a questão de segurança. Tudo bem, tudo tem que ser levado à Assembleia, não pode ser da cabeça do síndico. O síndico ele tem o poder fiscalizador e de gestão, né? A maioria das coisas ele precisa da aprovação, levar para a Assembleia. Mas é importante a gente, de fato, trazer esse cenário que foi discutido dentro do Congresso, dentro desse estudo avançado. Nós temos, então, o síndico, ele pode ser morador, remunerado ou não. E pode ser o síndico profissional. Quando eu falo de síndico profissional, é aquele síndico que é contratado, ele não mora no prédio, né, mas ele é contratado. O síndico ele precisa conhecer as leis aplicáveis ao condomínio, Código Civil, leis esparsas, lei de incorporação, lei de inquilinato, né, a lei da locação 8.245, conhecer a convenção, até para poder atualizar, conferir, revisar. Se tiver regimento interno, também necessário. Assembleias, tudo tem que ser formalizado. Tem que entender que a convocação de assembleia é atribuição do síndico, realizar tal tarefa. Então, é importante fazer uma gestão bem feita, inclusive nas reuniões, nas assembleias, levar para a pauta. Saber o que é caso de assembleia ordinária e extraordinária. Sempre, gente, prezar pela transparência. Não inventa moda, não conta história, faz orçamento, 3 orçamentos. Evita, muitas vezes o síndico, a síndica, eu percebo na advocacia que eu exerço, que o síndico ele se mete numa confusão de graça, gente. Muitas vezes ele não fez nada, não embolsou nada, não roubou nada, mas ele se mete numa confusão porque ele pegou, contratou o pedreiro, vai lá e faz. Não é assim, né? Você não é o dono do prédio, você é o gestor, precisa tomar cuidado, né? Representante, fiscalizador. Então, tomar cuidado. A auditoria financeira, as finanças do condomínio, por isso é importante contratar auditoria. Se o síndico, muitas vezes, é síndico profissional, síndico morador, terceiriza, né? Contabilidade, é uma administradora, pode ter essa administração. Ter uma boa comunicação é necessário, uma habilidade para contornar. Eu lembro que um síndico que eu advoguei, ele passava assim, as pessoas olhavam feio para ele, xingavam, né? Então, olha que situação. Então, toma cuidado com isso, com essa comunicação. Organize a burocracia, seja um síndico mediador, evite conflito, pôr mais lenha na fogueira. Administre sempre com auxílio, trabalhar com uma administradora, um advogado do teu lado, um contador, faz a diferença. Outro ponto que muitos síndicos erram também é contratar seguro, né? O seguro no condomínio é obrigatório. Se você pegar o artigo 1346 do Código Civil, diz o quê? Que é obrigatório o seguro de toda edificação contra o risco de incêndio ou destruição total ou parcial. E é responsabilidade do síndico contratar o condomínio, o seguro do condomínio,
quando isso não ocorre, ele será responsável por qualquer problema, inclusive podendo responder por perdas e danos e ser obrigado a ressarcir os moradores. Ou seja, o síndico não contrata um seguro ou não se atenta que venceu o seguro, porque a apólice ela vence. Olha a confusão, olha a fria que você entrou, né, o síndico. Então, essa pós tem muitos síndicos, esse curso tem muitos síndicos fazendo, mas tem muito advogado. Então, são orientações que você tem que passar para o seu cliente. É necessário, é importante para que você consiga, né, de fato, atingir uma gestão de qualidade. Então, é importante. Quero lembrar a todos aqui que o síndico precisa conhecer bem a legislação que se aplica ao condomínio, saber dos direitos e deveres e a responsabilidade criminal e civil é inerente ao cargo, né, gente? É imprescindível para evitar dor de cabeça. Então, é importante saber, nós temos que saber até que ponto nós podemos agir ou não. Lembrando que tem a responsabilidade também trabalhista. Então, vai contratar alguém? CLT, registra, faz tudo certinho, ou contrata terceirizado, mas faça tudo certinho, não inventa moda, senão você pode ter dor de cabeça. Não dá para ser síndico, gente, não dá, sem conhecer a Lei 4.591, não dá, e o Código Civil. Os artigos, entre esses artigos, o 1331, o 1358, na verdade o 1331 até o 1358 do Código Civil, né? A Lei do Inquilinato, que é a Lei 8.245 de 91, a Lei também 4.591, já tinha falado dessa lei, são leis obrigatórias. A Convenção Condominial é a lei interna do condomínio, então ela é obrigatória, conforme a exigência do artigo 1333 do Código Civil. Então temos que conhecer, temos que aprofundar nossos estudos em relação à Convenção. A Convenção é uma espécie de regulamento geral que contempla a legislação, então não pode conflitir com o Código Civil. Nós temos várias decisões novas a respeito. A responsabilidade do síndico profissional, síndico morador, é uma das tarefas mais complicadas, né? Por quê? Competem aos síndicos, a todos os síndicos, várias obrigações, são numerosas, importantes. A administração e também o interesse e o patrimônio comum da coletividade condominial. E as principais funções do síndico estão previstas no 1348 do Código Civil, inclusive o parágrafo 1º do artigo 22 da Lei 4.591. Então nós temos aí as principais funções. A principal função do síndico é administrar o bem comum e, com isso, pode responder por culpa ou dolo pela imprudência, imperícia, negligência no trato das suas atribuições, como qualquer administrador. Então, por isso, é importante o síndico ter uma administradora boa, de confiança, um bom advogado, um bom contador, contadora. É necessário, né, para não assumir essa responsabilidade e ter uma dor de cabeça. Em relação, eu trago vários exemplos práticos aqui na nossa aula, vários exemplos, né? O síndico pode sofrer responsabilidade civil por ações ou omissões de sua gestão. E aí eu trago falta de manutenção nos elevadores, meu Deus do céu. Então, com um caso aqui no escritório, o elevador caiu, passou na televisão, matou a pessoa. E o síndico não se atentou que o prazo de manutenção ultrapassou há mais de um ano. Olha a situação, hein? Reservatórios de água. Já tivemos problema aqui com o síndico também em relação a isso. Instalações no geral, né, inclusive de brinquedos, isso é um perigo, sem manutenção, fora dos padrões exigidos. Deixar de contratar o seguro, que eu já tinha falado, o seguro é obrigatório. Deixar de obedecer às exigências de manutenções, equipamentos de segurança. E aí eu trago como exemplo, quer ver? Os extintores, os para-raios também. Tivemos um caso há uns 5 anos atrás, tiraram o para-raio, não sei por qual motivo, né? E não tinha. Então, o síndico respondeu por isso. Omitir a prestar contas aos condôminos em assembleia. Utilizar indevidamente os recursos financeiros do condomínio. Isso acontece muito. E a convenção, gente, ela pode determinar outras situações também, em que o síndico poderá, além de ser obrigado a indenizar o condomínio, perder, né, o mandato. Então, isso pode acontecer. Precisa tomar cuidado. A responsabilidade civil do síndico, ela presume, de fato, o desrespeito à lei ou à convenção. Por isso, reduzir a probabilidade de erros na gestão é a melhor forma. E para isso, o que a gente tem que ter? Tem que ter uma equipe boa, né? Tá bom? Em relação ao seguro, uma das principais atitudes de quem tem a função de síndico, seja profissional ou não, e é dever, é averiguar a situação do seguro, do prédio, a pólice,
Isso é importante, contratar, renovar, isso é necessário, né? Isso é importante. Inventário, o síndico precisa estar ciente das ferramentas e equipamentos que o condomínio possui. Inventário de fato, entregar tudo que foi comprado, tudo que foi vendido, tudo que tem, conhecer as áreas comuns, as regras das áreas comuns, contratos terceirizados, funcionários, isso é essencial. Conhecer toda a rotina do dia a dia do edifício para evitar prejuízo aos condôminos, isso também é necessário, também é importante. Documentação do prédio, o prédio está regularizado ou não, a convenção está atualizada ou não, o regimento interno, a incorporação. Lidar com pessoas, a comunicação, o síndico vai ter que lidar com funcionários, quer queira ou não queira, então tem que saber lidar de uma forma educada, ética, sempre conciliando com os próprios condôminos, que é uma situação que não é fácil. Então, para se destacar na função de síndico, é importante conhecer não só de gestão condominial, mas de direito condominial. Nós temos aí vários livros importantes sobre o assunto, sobre o tema, então é importante fazer o estudo, fazer a leitura, para que você consiga ter aí sucesso. A remuneração do síndico, uma pergunta que foi feita. Professor, quanto o síndico pode ganhar? Na verdade, o síndico morador pode ter isenção de condomínio, que é muito comum, pode ganhar 3 vezes o condomínio, 5 vezes o condomínio. Tem síndicos profissionais que ganham uma remuneração de R$20 mil por mês, né? São várias torres comerciais. Depende do que foi aprovado na Assembleia, depende do que consta, de fato, na convenção. Existem várias discussões atuais sobre o assunto, mas vale a pena lembrar que não tem limite, não tem mínimo e nem máximo, tá? Então não temos esse regramento hoje, não. É uma realidade. O síndico, gente, é a pessoa que, diante de qualquer processo judicial ou não, representa os interesses dos moradores. Ele é o administrador, o administrador do condomínio escolhido em assembleia para cuidar do patrimônio, dos interesses e direitos coletivos condominiais. Por isso, eu posso, além de ter síndico, e devo ter uma administradora. É muito comum. Quem pode ser síndico? O síndico pode ser um condômino do prédio, é muito comum, chamado síndico natural, eu gosto muito desse termo. E também o síndico pode ser uma pessoa especializada em administrar condomínios, o chamado síndico profissional, que é um prestador de serviço. Vale a pena ressaltar, vale a pena explicar que o síndico precisa ser eleito em assembleia pelos condôminos. E o mandato, não é mandado, mandado é ordem, mandato é representação, é de 2 anos, com possibilidade de reeleição segundo o Código Civil. 2 anos, tá? Contudo, é importante também você sempre consultar a convenção para entender se tem erros, e tem muita convenção com vários erros, tá? Então isso é importante. A administradora, ela faz a parte dela, o síndico faz a parte dele. A função do síndico, conforme disposto no 1348 do Código Civil, a principal função do síndico de um condomínio é representar o condomínio, ativa e passivamente. Além disso, o administrador responsável por toda a gestão do condomínio é responsável, né? E aí inclui obrigações e deveres na administração condominial para manter o equilíbrio financeiro, inclusive. Eu só tenho um livro que eu lancei sobre direito condominial, mas acho que não está em cima da minha mesa, não está. O síndico, gente, segundo a Lei 10.406, de fato, ele tem atribuições, funções. A principal função do síndico obrigatória, anote aí, isso é importante, é convocar a assembleia dos condôminos, né? Isso é importante. Representar ativa e passivamente os condôminos, praticando em juízo ou fora dele os atos necessários à defesa dos interesses comuns. É obrigação do síndico, não dá para fugir disso. Também é obrigação do síndico dar, de forma imediata, conhecimento à Assembleia da existência de processos judiciais, ou seja, não pode o síndico receber a citação do oficial de justiça, seja de qualquer esfera judicial, trabalhista, civil, criminal, e não repassar isso para os condôminos. Ele tem que passar de forma imediata, né? Tem que passar essa informação, seja procedimento judicial ou extrajudicial, né? Administrativo, é de interesse dos condôminos, isso é importante. O síndico também tem a obrigação de cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações das assembleias. Também é importante gerenciar, não é facultativo, é obrigação do síndico. Ele tem que diligenciar, fazer visitas, diligências, a conservação e a guarda das partes comuns, né? Ele que vai fiscalizar. Por isso eu falo que o síndico tem o poder de fiscalização e de gestão, né? Então ele que vai fiscalizar, vai fazer diligências sobre a guarda das partes comuns e zelar pelas prestações dos serviços dos prestadores, né? Então isso é importante. Elaborar o orçamento da receita e da despesa relativa ao ano é a obrigação do síndico, sob pena de ação de obrigação de fazer, ação de exigir contas.
cobrar dos condôminos as suas contribuições, impor multas em caso de infrações, prestar contas em assembleia anualmente, quando exigidas, realizar o seguro, nós já tínhamos falado aqui. Então, são funções obrigatórias, né, que o síndico tem que fazer, não dá para fugir. A responsabilidade do síndico é garantir, sim, que as regras e regulamentos estabelecidos na convenção, no regimento interno, sejam cumpridos por todos os condôminos. Isso envolve aplicar medidas, penalidades adequadas em caso de infração, que aí entra uma situação difícil, né? Porque eu percebo que o síndico aplica uma sanção, pronto, o morador já não cumprimenta ele, já leva para o lado pessoal, aí que você tem que ter uma cabeça boa, né? Eu sempre falo para o pessoal que eu advogo, os síndicos, que você tem que ter uma mente blindada, não pode fazer mal, você também, a pessoa levou para o lado pessoal, mas você não pode levar para o lado pessoal, senão você está perdido, né? Vai abalar a questão emocional. É importante o síndico gerenciar o estresse, os conflitos com maestria, né? Tem que ter inteligência emocional. Se você não tem inteligência emocional, tem que trabalhar muito isso para exercer esse cargo, né? A inteligência emocional ela pode ajudar um síndico a lidar com os conflitos e desafios do condômino, porque todo dia, quem representa alguma coisa, eu falo isso porque eu sou o líder do escritório, eu sou o dono do escritório. Ah, professor, tem uma equipe gigantesca. Tem, mas quem tem que resolver sou eu, quem tem que conferir sou eu, as teses são minhas, então é uma realidade, né? Então, trabalhar essa inteligência emocional com autoconhecimento, regulação emocional, empatia, comunicação eficaz, para poder, de fato, conseguir a resolução dos problemas. Então, é uma realidade, né? Então, isso é importante. Quando eu falo da responsabilidade do síndico, então tem a civil, tem a criminal e tem também a responsabilidade trabalhista, né? Então, precisa tomar cuidado. Quando eu falo de responsabilidade criminal, o que eu quero trazer para você? Criminal, você vai responder crime, ok? Responsabilidade civil, você vai pagar, vai sair do seu bolso ou do bolso do prédio. A responsabilidade civil do síndico, ela ocorre, gente, olha só, ela ocorre sempre, né, diante de uma atribuição que você causou dano ao prédio, aos condôminos. Então, a responsabilidade civil do síndico, ela ocorre sempre quando as atribuições do cargo não são cumpridas adequadamente, ocasionando prejuízo aos condôminos ou a terceiros, tá? A responsabilidade criminal do síndico, ela tem a ver com o quê? Ela acontece quando este não cumpre suas atribuições, levando não apenas a omissão, mas uma prática que pode ser entendida como criminosa ou contravenção penal. Esse tipo de responsabilidade criminal envolve, gente, os crimes contra a honra. O que eu vejo na advocacia do direito imobiliário, no dia a dia, que eu quero tratar nessa pós-graduação maravilhosa aqui, eu já vi muitos síndicos, gente, responder por injúria, calúnia, difamação. Então a regra é fale pouco, escute mais. Apropriação indébita, né? Indébita é muito comum. Então o síndico, pode depositar na minha conta, depois eu passo para a conta ou no repasse. Isso dá uma confusão. Um dos crimes mais cometidos aí pelos síndicos é a apropriação indébita, né, de fundos do condomínio. Isso é muito comum, acontece muito. E a apropriação indevida de verbas previdenciárias dos funcionários também, hein, gente? Isso dá uma dor de cabeça. Para os crimes contra a honra, o Código Penal prevê penas de 1 mês a 2 anos de reclusão, além de multa. Já em casos de apropriação indébita de fundos do condomínio, o Código Penal ele prescreve reclusão de 1 ano a 4 anos. É isso, 1 ano a 4 anos. Podendo, inclusive, aumentar 1/3 mais multa, né? E para apropriação indébita de verbas previdenciárias dos funcionários, as penas previstas são de 2 a 5 anos mais multa, hein? Então, complicado. Se o síndico não presta contas, existe a ação de exigir contas, a antiga ação de prestação de contas. Qualquer condômino pode fazer. Um dos principais deveres do síndico é a correta prestação de conta anual, em assembleia, né? Então tem que apresentar, não tem jeito. Para evitar problema, deixa tudo formalizado, tudo arquivado, sempre exige notas fiscais, RPA, o que é RPA? Recibo de autônomo, comprovante de pagamento de funcionários e seus benefícios, trabalhar sempre em cooperação com o Conselho Fiscal, não faz as coisas de cabeça, né? Isso é importante. Cuidado, inadimplência, ausência de cobrança. Aquele sujeito é meu amigo, é meu parente. Não vou segurar essa ação de cobrança porque falta 1 ano e já ganho um tempo. Não pode fazer isso, né? O síndico ele deve zelar pela boa administração do condomínio e inclui a recuperação de créditos, cotas condominiais, condomínio, acionando o jurídico, né? Acionando os inadimplentes diretamente. A negligência desses procedimentos
faz com que o síndico assuma essa responsabilidade, hein? Então, já vi vários síndicos serem condenados em virtude disso, né? Porque ficou segurando, não mandou para o jurídico, alguma coisa nesse sentido. Então, tomar cuidado. Então, gente, tudo tem que ser aprovado em assembleia, obras tem que ser aprovado, tomar cuidado com as leis trabalhistas, o pagamento de benefícios, com atenção às datas também. Tem um caso aqui que o síndico atrasou o pagamento da rescisão, passou os 10 dias lá, teve que pagar um salário de realização, saiu do bolso do síndico. Então, tomar cuidado, né? Por isso tem que ter um bom advogado, e não é só um advogado civil, direito imobiliário, um advogado trabalhista, é importante. Não precisa, é desnecessário. Não, senão entra numa fria. Acidente com os funcionários, né, deve ter em mente que sempre um funcionário acaba se acidentando no local de trabalho, né, como evitar isso. Manutenção dos elevadores, é um problema sério. Instalação de gás, gente, o que eu tenho de processo aqui de instalação de gás, cuidado, né, isso é importante. Furtos e roubos, danos, saber lidar com isso, né, não permitir que funcionários do condomínio recebam chaves dos apartamentos ou veículos do condomínio. Vou deixar a chave aqui, né, caso tenha manobrista é diferente. Mas olha que dor de cabeça. Então, importante treinar, conversar com todos. Playground, piscinas, áreas de lazer. Tivemos um caso aqui com o síndico, da cabeça dele, mandou colocar câmera na piscina. Ou seja, foi processado, perdeu o cargo. E por que perdeu o cargo? Porque as pessoas vão de biquíni, sunga, ou seja, envolveu vários fatores aí de direito de privacidade. Olha que dor de cabeça. Fazer as coisas sem consultar, sem aprovar no conselho consultivo, sem uma boa assessoria jurídica, olha a dor de cabeça. É importante, playground, piscinas, tomar esse cuidado. Para a conservação do playground, existem várias normas técnicas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então tem que entrar no site, anote aí o NBR 14350-1, NBR 14350-2, tem que ler, tem que entender, www.abnt.org.br. Isso tem que estar na ponta da língua, é importante, é eficaz, senão você vai ter dor de cabeça. Tenho processos aqui contra síndicos relacionados a matérias de responsabilidade civil e criminal, de coisas bobas que o síndico fez e achou que não ia acontecer nada. Então, cuidado, gente. É uma profissão rentável atualmente para o síndico profissional, é uma profissão que muita gente gosta, deixou de ser aquele negócio, sou aposentado, vou ser síndico. Não tem mais isso. Né? Exige muito conhecimento e muita responsabilidade. Mas, gente, precisa tomar cuidado, tá? Muito legal, muito bacana. Temos decisões importantes em relação ao direito condominial. Quando eu falo decisões importantes, acho que uma das mais atuais ainda, né, decisões do STJ e do STF, é em relação à proibição de animais. Por mais que o condomínio na convenção proíba o animal dentro da área particular, privada, isso é uma cláusula abusiva. Então, já está muito claro isso, né? Já foi discutido essa matéria pelo STJ, então cuidado. Outro ponto relevante também, gente, a terceira turma, ela confirmou dispensa de formalidades excessivas para execução extrajudicial de cotas condominiais, taxas condominiais, tá? Então, também um tema muito atualizado. Hoje, conforme julgado, anote o julgado, o acórdão recurso especial RESP 2048-856, olha como é atual, 248-856, ou seja, tem súmula que fala sobre o assunto, anote aí também. É importante lembrar da súmula 260 do STJ, tá? Essa súmula também é importante. Ou seja, o CPC também permite a execução de título extrajudicial de cota condominial. É uma realidade. O registro da convenção em cartório, ela é desnecessária na relação de fazer execução. Não tem nada a ver, não vou vincular. E a terceira turma decidiu recentemente, confirmou que a dispensa de formalidades excessivas para execução extrajudicial de taxas condominiais. Então não tem grandes formalidades, eu não preciso notificar antes, eu não preciso protestar no cartório de imóveis não, cartório de protesto. Então é uma realidade, decisão importante. Outra decisão que eu também queria falar com você, estudando as teses atuais, teses do STJ e do STF, é que a quarta turma também admite penhora de imóvel financiado com alienação fiduciária na execução de cotas condominiais. Professor Júlio, eu tenho imóvel financiado, eu não vou pagar o condomínio, não vai dar em nada. Vai sim. A quarta turma acabou de decidir, admite penhora de imóvel financiado com alienação fiduciária na execução de cotas. Usou, né, existe a discussão em razão da obrigação própria ter renda do débito condominial, artigo 1345, e ficou claro isso, né, o acordo foi publicado. É uma decisão que deixou claro que o prejuízo teria que ser suportado não poderia ser suportado pelos demais condôminos, uma vez que
Se eu tenho um imóvel financiado, eu não posso gerar um prejuízo aos condôminos, porque não tem nada a ver, é uma outra relação. Anote aí, o acordo é o 259.278. Então, interessa muito essa questão para nós. Outra decisão, também, né, existem várias decisões que mostram o que pode e não pode nas regras condominiais. Existem várias decisões importantes, decisões que merecem, de fato, a nossa atenção, uma atenção especial. O Código Civil prevê, no âmbito da função social da posse, a proteção da convivência coletiva, né? Então, temos várias decisões nesse sentido. De acordo, quer ver uma decisão interessante também, o ministro Salomão, na época do Superior Tribunal de Justiça, ele deixou claro que a fixa residência no condomínio de um prédio é automática, implícita a adesão de suas normas internas. Então, não dá para você fugir de manutenção, condomínio, higiene, né? Não dá, relações de direito de vizinhança. Ou seja, no condomínio, claro que existe relações de direito de vizinhança. Inclusive, anote o RESP 18.19.075 para objeto de estudo. Então, importante. Animal em casa já tá definido pelo RESP 17.83076, que eu não posso proibir animais, né? Não gerando risco às pessoas do condomínio, não gera. Não pode gerar a proibição, tá muito definido. Condomínio inadimplente, uma decisão recente também, a quarta turma também se posicionou no sentido de que as regras condominiais não podem ultrapassar os limites da lei. RESP 16.99.022, também ficou conhecido. Também todo síndico, todo advogado da área tem que saber disso. A mudança de fachada, eu queria falar sobre isso também. A mudança de fachada, o condomínio pode estabelecer regras para possibilitar ou não a mudança de fachada em áreas comuns do edifício. E esse é o entendimento da terceira turma que deu provimento também ao RESP. Anote aí, 14.83.733, tá? Também nos interessa muito esse RESP, também um RESP importante. Taxa de manutenção, o STJ também já se pronunciou sobre as obrigações criadas por associações de moradores no julgamento de recursos especiais sobre o rito dos recursos repetitivos. O tema é o 882, também nos interessa muito. O Tribunal de Justiça de São Paulo já julgou sobre esse assunto também. Anote aí, RESP 444.931. Liberdade de associação, também o Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário. Então, anote aí, agora é o recurso extraordinário, hein? 432.109. Afirmou que as obrigações decorrentes da associação ou não associação são direitos constitucionais em relação à cobrança de taxas condominiais. De fato, o STF consignou que tal obrigação ou se submete à manifestação de vontade ou à previsão em lei sob pena de esvaziar as disposições primitivas, né? Então, ficou bem clara essa decisão também. Então, veja, nós temos várias decisões importantes atuais sobre direito condominial, que a gente precisa conhecer, precisa dominar esse assunto também. Deixa eu mandar um grande abraço para a Nair. É isso mesmo, Nair. A aula ao vivo para os alunos. Essa aula é a aula da pós-graduação em Direito Condominial, Prática em Direito Condominial e Gestão e Administração de Condomínio, tá? Essa pós da Escola Superior Universitária. Muito legal. Algumas aulas eles liberam no sistema para que todos possam assistir, os alunos de outras pós, para conhecer, tá bom? Legal, um abraço a todos, muito obrigado, e essa aula foi show, hein, gente? Conversamos sobre muita coisa, muita informação, um grande abraço, fiquem com Deus.